Olá, o presidente Jair Bolsonaro volta a defender o decreto do uso de armas. O tema mobiliza e divide os três poderes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, afirma que defender a própria casa é dever individual, não da polícia. O Congresso Nacional analisa a constitucionalidade do decreto. O Supremo Tribunal Federal estipula prazo para o governo Bolsonaro explicar a flexibilização do uso de armas de fogo. Projetos de lei na Assembleia Paulista propõem o fim da ouvidoria da polícia e inclusão de polícias em Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. E você vai ver ainda. O Conselho de Segurança faz aniversário com velhas reivindicações e boas histórias. Ex-presidente Temer é transferido para a cela em comando da Polícia Militar. Corrupção inspira a obra de pintora gaúcha em exposição na Alesp. 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Há o que comemorar? A partir de agora, no Jornal da Assembleia. – 13 de maio, aniversário da Lei Áurea. É uma data para comemorar ou refletir. Já se passaram 131 anos desde que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. O documento abolia a escravidão no Brasil, mas a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, defende que mesmo tanto tempo depois, não há o que se comemorar. Segundo ela, o dia deve ser de reflexão, porque o negro ainda sofre no país. Neste 13 de maio, Alessi fez críticas ao governo federal, que vetou no mês passado uma propaganda do Banco do Brasil, onde negros apareciam no comercial. As pessoas não entenderam por que eles estavam ali, né, com aquelas roupas e andando ou dançando, enfim, foi entendido como uma coisa ruim. E era uma publicidade incentivando a juventude a abrir conta no Banco do Brasil. Alessi está no terceiro mandato como deputada estadual de São Paulo e tem uma trajetória longa no samba brasileiro como cantora e compositora. Ela diz que a sua arte já foi vítima de discriminação. Eu tive uma ausência de 5 anos na mídia, né, desse país. Por quê? Porque o meu trabalho ele é todo linkado com questões sociais. As letras, não só as que eu componho, mas que eu interpreto, são letras que fazem você pensar, você começar a ter consciência da importância da população negra nesse país e que essa importância não é contada nos nossos livros, né, de história. Então, isso fez com que eu levasse um castigo de 5 anos sem gravar, porque a minha música era considerada música de protesto. Letras muito sérias, muito pesadas. E não é nada disso. De janeiro a maio do ano passado, São Paulo registrou 195 ocorrências de racismo e injúria racial, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança. Houve um aumento de 29% nesse tipo de crime, se comparado ao mesmo período do ano passado. E esses números poderiam ser maiores. Especialistas dizem que há uma subnotificação dos crimes, mas é preciso falar. Há 14 anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um disque denúncia contra o racismo. SOS Racismo Cláudio. Pois não. Cláudio é o coordenador do SOS Racismo. O serviço funciona de segunda a sexta e as histórias semanalmente se repetem. A gente acolhe a pessoa, qualifica essa denúncia, recebe todas as informações a respeito, qualifica também a pessoa que está trazendo a denúncia e aí a gente começa a tomar providências em relação a essa denúncia. Depois de buscada todas as documentações necessárias, né, ou que existam, como gravações em áudio, em vídeo, fotografias ou qualquer coisa que consiga comprovar essa discriminação, esse racismo, aí a gente define a partir do tamanho da denúncia e da forma como ela chega ou por quem ela foi praticada, dirigir ela a alguns órgãos. Para a deputada Alessi Brandão, o preconceito contra o negro só será combatido quando houver igualdade nos parlamentos do Brasil. Eu acho que essa solução só vai chegar o dia que nós tivermos, de fato, um número proporcional, negros e brancos, nos poderes desse país. Enquanto isso não acontecer, eu acho que a gente vai ter que continuar refletindo e continuar mostrando que o dia 13 de maio não é o dia mais importante para a gente. O dia importante para a gente
é 20 de novembro, Zumbi dos Palmares. O telefone do SOS Racismo, aqui da Assembleia Legislativa, é o 0800 773 3886. O serviço funciona de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Michel Temer é transferido para a cela do comando da Polícia Militar Paulista. O ex-presidente estava detido desde a última quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal, também na capital paulista. A transferência para o batalhão de choque da PM foi pedida pela defesa. Amanhã, o STJ julga o relaxamento da prisão preventiva de Temer. Uma audiência pública realizada aqui no Legislativo Paulista teve como tema de debate as candidaturas avulsas. Esse evento foi promovido pela deputada Janaína Pascoal, do PSL. O advogado e professor universitário Rodrigo Mesomo tentou se candidatar a prefeito da cidade do Rio de Janeiro sem se filiar a qualquer partido político. Não conseguiu. O caso está no Supremo Tribunal Federal. Nos grandes países democráticos do mundo, a regra é de que o indivíduo ele pode se candidatar de modo autônomo. E o Brasil é signatário de um pacto, o Pacto de São José da Costa Rica, que permite a candidatura independente. Pedi ao Judiciário a minha inscrição, isto foi negado na base e eu recorri até que o processo chegasse ao Supremo Tribunal Federal e agora está sob o exame do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo decidir neste caso será de aplicação obrigatória a todos os casos no Brasil. No sistema atual, para se candidatar, é preciso estar vinculado a um partido político. O Brasil tem hoje 35 partidos. É o embrião para a formação dos partidos. E aí, mas não de cima para baixo, mas de baixo para cima, naturalmente, o pessoal escolhendo e futuramente esse agrupamento vai se transformar num partido. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, convidou especialistas favoráveis e contrários à candidatura avulsa, para que a discussão fosse mais consistente e direta. O que é possível, sim, é a apresentação de uma proposta de emenda constitucional, buscando a alteração do texto constitucional e, a partir daí, permitindo as candidaturas avulsas. A ordem jurídica brasileira atual não permite as candidaturas avulsas. Se vier a permitir, por exemplo, eu mesmo sou favorável em relação aos cargos do Poder Legislativo, uma série de modificações muito importante precisa ser feita. Só para exemplificar, hoje o cômputo de quem ganhou a eleição, por exemplo, numa casa legislativa, depende do voto dado aos partidos e aos candidatos. Eu sou simpático à ideia. Eu acho que o mundo caminha para isso, outros países também adotam a candidatura avulsa. Eu acho que nós precisamos buscar um espaço. Agora, isso vai depender de uma legislação específica, porque nós precisaríamos mudar o nosso sistema jurídico atual. A função da Assembleia ela ainda existe. A gente ainda cria um debate num contexto agregatório que seja regimentado. Então, isso não é desestabilizante. Mas entendemos o porquê que os partidos são contra a candidatura independente, porque isso enfraquece os partidos. E acho que é exatamente para esse caminho que a gente precisa trabalhar. Eu sigo defendendo a candidatura avulsa, sigo entendendo que o Supremo Tribunal Federal, que terá aí a oportunidade de se manifestar sobre o tema, pode sim reconhecer esse nosso direito fundamental, se não para todos os cargos, pelo menos para os cargos majoritários, presidente, governador, prefeito, senador, que também é uma eleição diferenciada com relação aos deputados. Creio que seria o ideal poder para todos. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, que abriu o evento, ressaltou a importância da discussão. Independente das posições, favorável ou contrário, acho que todo o debate sempre é bem-vindo. Acho que esse é o papel do Poder Legislativo. A gente ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que são operadores do direito, nesse tema específico, que é o tema eleitoral, para poder compreender em que momento nós estamos vivendo e também quais são as ações possíveis. No dia do herói policial militar, agentes militares e civis mortos ou feridos em serviço foram homenageados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Joyce perdeu o marido Daniel há 6 anos. O bombeiro estava em um salvamento quando foi atropelado na rodovia Fernão Dias. Em nenhum momento é fácil, desde o primeiro dia até hoje, 6 anos, o tempo inteiro. Eu acho que, apesar de tudo,
Eu tenho que agradecer a Deus, porque o tempo inteiro eu tive apoio de pessoas próximas, de família, de amigos. Então, e eu sei que não é só eu que passo. No Dia do Herói Policial Militar, comemorado no estado de São Paulo em 10 de maio, a deputada Adriana Borgo, do PROS, homenageou os policiais na maior cerimônia do Parlamento Paulista. A sessão solene marcou também a semana dedicada às mães. E aproveitamos para homenagear todos os policiais mortos em serviço ou em decorrência da profissão policial, não só militar, mas também civil, e também as esposas. A família militar, a família do profissional de segurança pública, ela é extremamente abandonada, não só dos policiais que morrem ou se ferem, mas também dos policiais que são da ativa, que exercem a profissão. A deputada lembrou que só até 10 de maio de 2019, 93 policiais foram mortos no estado de São Paulo. Ao todo, foram 57 homenageados com a medalha Eterno Herói Capitão PM Alberto Mendes Júnior. O PM Tiago Henrique recebeu a honraria em nome do irmão Fábio Roberto, que foi baleado em uma tentativa de roubo há 5 anos. Vítima de assalto, dia 27 de dezembro de 2014, eu estava saindo para trabalhar e 2 indivíduos tentaram efetuar o roubo ao veículo que ele estava. Ele acabou revidando ao assalto, mas infelizmente ele tomou 2 tiros. As medalhas e diplomas foram conferidas pela Associação de Familiares e Amigos de Policiais do Estado de São Paulo e a Academia de História Militar Terrestre do Brasil de São Paulo. Entre os parlamentares que prestaram suas homenagens aos policiais estiveram os deputados Frederico Dávila, Gil Diniz e Tenente Nascimento, todos do PSL, além do Coronel Telhada, do PP. A parte mais difícil é quando meu filho pergunta ou questiona por que ele não pode abraçar o papai, ou em diversas situações que ele fala, né? Que ele sente saudades do papai, que o papai é importante para as pessoas, mas para ele também. Uma exposição que faz crítica à corrupção na política durante a última década no Brasil está em cartaz na Assembleia Legislativa de São Paulo. Através de um quadro central, a artista plástica Denise Kowalski busca trazer uma nova era de esperança para a política do país. Essa exposição tem o apoio do deputado estadual Coronel Telhada, do Progressistas. A obra O Palhaço e o Congresso Nacional retrata os escândalos políticos do Brasil na última década. O quadro foi pintado pela artista plástica Denise Kowalski em 2011 e é o fio condutor desta exposição na Assembleia Legislativa de São Paulo. Denise diz que, a partir dele, faz uma desconstrução para as demais obras, numa perspectiva de futuro melhor. Essa exposição chama Construir uma Nova Era. A partir daqui, de 2011, eu fui pintando os motivos políticos que o Brasil sofria e era um sentimento de muita dor para nós, né? Então, essa exposição eu fiz Construir uma Nova Era, porque eu trabalho com cubismo e, a partir daqui, eu desconstruí essa imagem, que é uma imagem triste do Congresso Nacional, onde eu coloco os trabalhos cubistas, com vários ângulos diferentes, com transparência, com contornos firmes e fortes, com cores vibrantes, para que o Brasil, sempre com essa relação com o Brasil, para que o Brasil tenha essa perspectiva de futuro. Denise tem 30 anos de experiência e mais de 10 mil gravuras espalhadas pelo Brasil e até pelo exterior. Parte de suas obras faz esse diálogo com a política como forma de provocar uma reflexão na sociedade através das artes. Aliás, uma reflexão defendida também pelo deputado estadual Coronel Telhada, do Progressistas, e que apoia a exposição na Alesp. O parlamentar diz que o Brasil precisa virar a página da corrupção com uma política transparente. Eu acho que ela mostrou bem nessa obra
o sentimento do povo brasileiro com relação ao que aconteceu nos últimos anos na política, não só de Brasília, eu creio em todo São Paulo, em todos os setores, municipal, federal e estadual. Então, quando nos trouxeram essa proposta, de imediato nós aceitamos, porque nós não só incentivamos a arte como uma das formas de ensinar, uma das formas de educação, uma das formas de beleza, mas uma das formas de mostrar também um dos inúmeros problemas que nós temos, infelizmente, um problema que atrasou o Brasil em muitas décadas, nem muitos anos, a corrupção. A exposição fica na Lesp até a sexta-feira, dia 17. A gente reflete, eu tinha isso em casa, essa coisa política muito assim, falante, muito ali e tal, e aqui fica dentro de você, você tem que fazer isso, você tem que mostrar isso, né? Embora meu trabalho seja cubista, né? Mas eu tenho essa indagação com essa coisa da política, da arte, né? O Conselho Comunitário de Segurança completa 34 anos. Os policiais continuam reivindicando melhores salários e condições de trabalho. Mas a integração com comunidades rendeu muitas boas histórias nesse período. Hoje o estado de São Paulo já conta com 522 consegues, 84 só na capital. Consolidamos um programa de governo que deu certo. Uma vez por mês, representantes da comunidade se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções dos problemas na segurança pública. Meios que a sociedade encontrou de estreitar a relação entre a população e a polícia. Para o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma, a participação da sociedade é essencial. Consegue estar nessa toada, nesse trabalho, trabalhando junto com a comunidade para prover segurança e a sensação de segurança. E mais do que isso, ele trabalha também junto às demandas locais. Então, por exemplo, o trabalho do CONSEG juntamente com as subprefeituras, que é importantíssimo. A sessão solene começou com uma palestra no Auditório Franco Montoro, liderada pelo deputado estadual Terente Nascimento, do PSL. O deputado fez questão de falar de uma outra ação paralela aos CONSEGs, a Vizinhança Solidária. Um conselheiro que ele chegou na delegacia e chegou lá e pedindo ajuda. E ele viu em cima da mesa do escrivão uma goteira, pingando, goteira. Ele ficou olhando aquilo e o escrivão, olha, não sei como posso te ajudar, nós estamos sem condição, estamos sem recursos. Delegacia sucateada, né? E aí ele falou assim, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso? Ele inverteu. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ele ajudar? Ele falou assim, pode me ajudar a realmente conseguir alguém, alguma parceria na Defesa Civil ou com as pessoas para que, pelo menos, estanque essa goteira. O deputado delegado Lindo PP foi o proponente da sessão solene e destacou o reconhecimento dos CONSEGs pelo governo de São Paulo. É uma força que ajuda a população. Todos os problemas de segurança, CONSEG vai, conversa direto com quem é responsável pela segurança. Eu acho importantíssimo. A segurança pública está indo num caminho certo, com trabalho, com muito trabalho. O governador chegou para mudar tudo, com investimento. Só falta agora acertar o salário, mas já tem um compromisso, então não vamos cobrar. A guerra ideológica na Assembleia Paulista. O projeto de lei inclui policiais civis e militares no CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. A proposta de alteração na composição do órgão que apura abusos de agentes públicos é de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL. Dávila já tinha apresentado em abril um outro projeto de lei seguindo a ouvidoria de polícia do Estado. Em relação à ouvidoria, ela virou um aparelho de propaganda político-partidária de esquerda e ela se utiliza do amplo acesso que ela tem aos meios de comunicação para pré-julgar e também para denegrir a imagem do trabalho policial. O CONDEP é a mesma coisa da ouvidoria. O CONDEP ele é aparelhado, politicamente aparelhado, e com um jogo de cartas marcadas. O que nós estamos propondo para o CONDEP? Não é que ele seja extinto, diferente da ouvidoria. A nossa proposição para a ouvidoria é que ela seja extinta, porque existe retrabalho, existe redundância nas ações. O CONDEP não, nós achamos que ele é importante, mas ele tem que ter lá membro do Ministério Público, membro da OAB, membro do Judiciário, um membro da Polícia Civil, um membro da Polícia Militar
e um membro da Polícia Científica. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o decreto de porte de armas assinado na última semana. Numa entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente disse que atende o direito legítimo de defesa pessoal do cidadão. Na última sexta-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê explicações sobre o decreto. De acordo com o decreto publicado pelo governo, equipamentos antes restritos à Polícia Militar, Polícia Federal e Exército poderão ser comprados e usados por qualquer pessoa, desde que atenda os requisitos estabelecidos pela medida. Também concede a um conjunto de profissionais o direito de comprar, portar e usar armas. Entre eles, políticos, advogados, agentes de trânsito, conselheiros tutelares, jornalistas, moradores de áreas rurais e caminhoneiros. Com autorização dos pais, menores que praticam tiro esportivo também terão mais liberdade para comprar e usar armas de fogo. A importação de armas, atualmente proibida, caso haja similar no Brasil, será permitida. Mesmo assim, a indústria armamentista nacional comemora. As ações da Taurus, única fábrica de armas de fogo do país, subiram 24% no último dia 7, quando houve o anúncio. Levantamento preliminar do Instituto Sou da Paz indica que cerca de 20 milhões de pessoas vão poder ter acesso a armas de fogo legal no país. O Brasil está entre os países mais armados do mundo, média de 8 armas para cada 100 mil habitantes. 16 milhões de brasileiros possuem armas de fogo. Cerca de 50% destas armas são ilegais. A maioria é furtada ou roubada de pessoas físicas. Outra parcela entra em circulação depois de desviadas das polícias e das Forças Armadas. O pedido de informações feito pela ministra do STF, Rosa Weber, atende a uma solicitação da Rede Sustentabilidade. Os advogados do partido argumentam que o decreto fere princípios constitucionais, por isso é ilegal. Consultores da Câmara e do Senado elaboraram pareceres indicando que o decreto que flexibiliza o porte de armas extrapola limites legais e distorce o Estatuto do Desarmamento. O polêmico projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse e também o porte de armas, é debatido pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o coronel Nishikawa, do PSL, mostram os diversos lados desta questão. Eu vou começar, deputado Gianazzi, com o coronel Nishikawa para saber, quer dizer, os dois vão me responder, a diferença entre posse e porte de armas, coronel Nishikawa. Posse é você ter sobre a sua guarda uma arma que você pode deixar na sua casa. Isso não quer dizer que você tenha um porte, né? Então, para que se tenha o porte, que muita gente acha que todo mundo vai ter arma, ele é submetido a vários exames, exame psicotécnico, exame de tiro. Ele é obrigado a ter aulas de tiro para depois poder ser habilitado a ter o porte. Essa é a diferença. Agora, o senhor acha que nesse projeto do presidente Bolsonaro, esse decreto, né, deixa claro os motivos que caracterizam, né, a necessidade de andar armado, deputado? A lei do desarmamento, me perdoem, ela não chegou a desarmar bandidos, que eu sei. Ou os bandidos foram lá, entregaram as armas deles, ficaram desarmados, e a população que confiou que o Estado daria a segurança necessária, o Estado falhou nesse aspecto. Então, eu acho que hoje nada melhor do que retomar a situação anterior, o status quo anterior. Tá. Agora, deputado Carlos Gianazzi, no seu entendimento, o que o senhor acha, então, dessa questão da população andar armada? Na verdade, eu acho que isso representa um verdadeiro retrocesso histórico no Brasil, porque nós tivemos um avanço que foi a aprovação do Estatuto do Desarmamento, que representou um avanço histórico, civilizatório no Brasil, que salvou milhares de vidas. Então, eu acho que é um retrocesso sem precedentes, porque você vai armar a população, isso é um estímulo à violência. E eu fico assim chocado com os defensores dessa proposta, porque a própria polícia militar, os próprios servidores da segurança pública, esses sim devem andar armados, porque eles, né, que são os detentores
da política de segurança pública, eles que garantem a segurança pública para a população. Mas eles defendem o seguinte, olha, quando você for assaltado, não reaja, mesmo que você esteja armado, porque você sempre leva a pior. Até mesmo servidores da Polícia Militar e da Polícia Civil são mortos armados quando eles não estão em serviço, eles reagem e eles morrem. Então eu vejo de uma incoerência muito grande, eu vejo que por detrás dessa proposta do Bolsonaro existe um grande interesse da indústria da arma. A Taurus agora com essa decisão elevou as suas ações na Bolsa de Valores para 23%. Então, para nós é um retrocesso, não vai resolver nada. Isso mostra claramente que o governo Bolsonaro não tem política de segurança pública para o Brasil. O máximo que ele oferece é isso, olha, você quer segurança pública, você compre uma arma, que agora eu estou te dando a possibilidade da posse e também do porte. Isso vai gerar mais violência, mais mortes no trânsito, nas escolas. Até mesmo os parlamentares agora terão acesso às armas. Eu fico imaginando em parlamentos, em câmaras municipais, né, vereadores armados, em assembleias legislativas. Isso vai estimular a violência e a morte em todo o Brasil. Nós precisamos de educação. Aliás, o presidente tira recursos da educação, mas arma a população e até crianças são estimuladas a fazer aulas de tiro. Isso é um absurdo, é um retrocesso. Isso aqui é uma barbárie que nós estamos vivendo no Brasil. Mas também pelas explicações do presidente, né, Jair Bolsonaro, decreto, enfim, o deputado Nishikawa, eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. O decreto diz que não são todas, não é qualquer pessoa que vai andar armada, né? Como a gente estava comentando anteriormente, é uma flexibilização. O fato de ser liberado para profissionais liberais, como jornalistas, como parlamentares, eles vão ter que se submeter, como todo mundo, a um processo que, desde o treinamento, desde o preparo psicológico para obter sua arma. Não quer dizer que está todo mundo apto a comprar arma e apto para ter o seu porte. Eu não vejo retrocesso. O retrocesso veio com o desarmamento. Por quê? Vocês lembram que nós fizemos um grande referendo onde 61% da população não queria ser desarmada. Foi na calada da noite que aprovaram esse desarmamento. Lembro muito bem disso aí, em 2005. Agora, deputado Gianazzi, o senhor não acha também que a sociedade, né, anda e está muito refém de bandidos? O senhor vê aí o próprio Rio de Janeiro, né? A violência que quer dizer, qualquer um entra na casa da pessoa, atira, mata e sabe, todo mundo andando armado, bandido, então. Eu não sei se também a gente vai ter isso, né, deputado Nishikawa, saber quem é bandido e quem é polícia andando armado. Na verdade, a questão da violência que nós estamos vivendo, que tem aumentado, é uma questão econômica, política, social. Nós temos que atacar as verdadeiras causas da violência que hoje está vitimando o Brasil, o povo brasileiro. Não é armando a população que você resolve. Então, atacar as principais causas econômicas, tem aí um grande desemprego, uma grande desigualdade social, a falta de perspectiva de vida, a falta de educação de qualidade, tudo isso vai estimulando a violência. E também, sobretudo, a falta de política de segurança pública para o Brasil. Não tem projeto de segurança pública no Brasil, nós estamos totalmente à deriva, principalmente aqui no estado de São Paulo também. No Rio de Janeiro, as milícias tomaram conta do Rio de Janeiro e não tem nenhuma ação do próprio presidente da República, até porque ele sempre defendeu as milícias. O Bolsonaro, os seus filhos, aquela família do Bolsonaro sempre defendeu as milícias, tentou legalizar as milícias no Rio de Janeiro. Então, é lógico, uma falta de investimento em segurança pública e nos próprios servidores da segurança pública, que estão com salários arrochados, defasados há muitos anos. E ele não apresentou nenhuma proposta também para que os estados pudessem valorizar os servidores da segurança pública, não só do ponto de vista salarial, mas da melhoria das condições de trabalho, na melhoria funcional, investindo em inteligência policial para combater o crime, sobretudo o crime organizado, e nada disso aconteceu. A população precisa de acesso a equipamentos de cultura, de educação, precisa de livros, precisa de universidades públicas e não de armas.
Agora, deputado, e o risco, né, de crianças terem acesso mais ainda, né, às armas, já que sendo liberadas? Não é isso que a flexibilização diz. A maioria não, absolutamente todos os crimes cometidos que existe, assalto, massacres, todas armas ilegais. É número raspado, não existe arma legal nesse confronto. Polícia usa a arma legal, a marginalidade não. Como eu disse no início, ninguém recolheu a arma de bandidos porque o bandido não vai entregar a arma. Então, cada vez mais eles se reforçaram com armamento mais pesado, mais moderno. Inclusive a polícia, o deputado Janazzi, ficou para trás nesse quesito. Nós estamos defasados quanto à modernidade, que parece que agora estão tomando providência, mas por muito tempo nós ficamos à mercê de armamento modernos e nós com armamento obsoletos. E agora parece que está sendo corrigido esse problema. Quanto à política de segurança pública, eu posso afirmar para o senhor, deputado, que eu entrei nessa disputa eleitoral, não sou político, estou político, eu estou com 70 anos de idade. Quando eu vi que uma das principais bandeiras do Bolsonaro era a segurança pública, eu acabei entrando na eleição. Só que não se esqueça que ele está só 4 meses no governo, agora vai indo para 5 meses. Como é que ele vai consertar o país em 5 meses? Uma coisa que foi destruída ao longo de 24 anos. É difícil isso, minha opinião. Olha, deputado, infelizmente a gente chegou, né, ao término aqui da nossa entrevista, porque está dentro do jornal aqui da Assembleia. Eu queria agradecer a presença do senhor em nossos estúdios aqui, também do deputado Nishikawa, pela participação aqui dentro do Jornal da Assembleia. Bom, nós estamos à disposição. O deputado Janazzi sabe da nossa conduta, né? A gente tem feito da melhor forma possível, não entro em confronto ideológico, não faço isso, porque não é o nosso papel, nós estamos aqui para legislar. Nosso debate é no plano das ideias, né? Sim, então, claro, eu respeito as suas ideias também. Né? Agora, para nós, esse governo Bolsonaro é um retrocesso civilizatório. O Brasil vai entrar no inferno social jamais visto se ele continuar com essas políticas nefastas para o nosso país em todas as áreas, não só na segurança pública. Ok, agradeço a presença dos dois. Até uma próxima vez. Obrigado pela oportunidade. Termina aqui a edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir, acompanhar a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.